A preocupação maior do Instituto que mede democracia é ver que aquilo que era um exemplo de democracia no mundo mostra ao mundo que dá para ser de outro jeito. Isso é assustador. Isso é a marca de sempre de todas as ditaduras. Se o Trump sair absolutamente derrotado numa situação... Bom, aí é um outro quadro. Pois é, a frase da história que mais se encaixa para o Trump é depois de mim um dilúvio ou o Estado sou eu? As duas, Viara, exatamente. As duas são na mesma boca. Uhum. Porque quer ver uma coisa, professor? O jogador de golfe, o Tiger Woods, foi preso. E foi preso porque bateu o carro e, segundo a polícia, o Tiger Woods tinha consumido substâncias ilícitas. Foram diretamente perguntar para o Trump, porque sabe-se que o Trump é amigo do Tiger Woods. E o Trump meio que... Ele sempre se coloca, parece que acima das leis, se são amigos dele, se são pessoas dele. Ele diz, estou com ele, apoio ele, ele é meu amigo, ele está com uma dificuldade, mas eu apoio ele. Ele não falou em momento algum se cometer um crime tem que pagar. Não, é meu amigo, eu apoio ele. Entende? É essa questão de ele estar acima da lei. Tem uma ideia em torno disso, exatamente isso, né? E o que nos assusta, Viar, é que, para nós, o exemplo que eu fui constituído desde moleque era de que a democracia americana tinha padrões irremovíveis. Uhum. Sabia pouco. Irremovíveis em termos. Uhum. Para mim ou para você, ou para o Pedro, gerações diferentes. Se alguém dissesse, há 3 anos atrás, que a presidência norte-americana ia governar por decreto sem o legislativo, nós íamos dizer, acho que você não está entendendo nada. Naquele país, não. Se você ia me dizer que as grandes universidades americanas, eu tenho tido alguns contatos, é impressionante a pressão. Nas grandes universidades. Eu estou falando de MIT, Harvard. Ele abriu de novo um processo contra Harvard nesta semana. Seriam acossadas pela presidência da República, pelo executivo, você dizer, não, você está louco, cara, isso não existe nos Estados Unidos. Se você dissesse que a Suprema Corte ia aprovar as coisas que aprovou, não nos esqueçamos, a Suprema Corte aprovou uma autorização a Trump a cometer qualquer crime na presidência e só pagar depois que sai. É isto? É inimaginável isso. Pois é, professor, eu tinha 16 anos, quando eu, pela primeira vez, tive um contato visual com Donald Trump. Era o filme O Esqueceram de Mim 2, com Macaulay Culkin. Ele faz uma pontinha no filme, é um filme de Natal, ele aparece, o Macaulay Culkin está perdido, como é o Esqueceram de Mim, e aparece o Trump, porque o Macaulay Culkin estava na Torre Trump. E ele pede informação. Então, aquela megalomania que eu já percebi ali de um cara que acha que é o superstar, que pode até fazer filmes e tudo mais, pelo visto, isso nunca mudou. O Trump é o futebol clube, ele quer ser o centro das atenções, mesmo que isso represente morte de muita gente, mesmo que isso represente pobreza de muita gente, é ele antes de tudo. Eu acho que a gente eu não gosto muito de fazer isso, mas vou fazer uma exceção. Eu tenho muita cautela de indicar coisas para os outros, cada um se indique o que quiser, faça como quiser. Mas eu acho que existe um filme sobre a infância, entre aspas, de Trump, a infância do poder de Trump, que merece atenção, chama O Aprendiz. Vale a pena a gente ver quem é o verdadeiro pai intelectual e político de Trump. Quem é o advogado inescrupuloso que ensina Trump a viver. Vejam isso. O ator ganhou o Oscar. Tão perfeito que ele ficou como Trump, ele quase ganhou o Oscar. Claro. E uma das declarações dele, eu me envergonho desse papel. Tal a situação que ele mostra. Sim. Tal a situação que ele mostra. Eu imagino.
Professor, uma pergunta que talvez não seja tão fácil assim, mas em se tratando de Estados Unidos, Tocqueville ainda é atual? Que pergunta boa. Boa pergunta, viado. Boa pergunta. Tocqueville, esse é o ponto, né? Tocqueville vai e escreve o livro, né, famoso, né? E eu acho que Tocqueville olhava para os Estados Unidos dos Founding Fathers, né? Ele viaja lá logo posterior à Revolução Francesa, né? Em que os Estados Unidos estavam se construindo, se constituindo, né? Com uma lógica que não havia em nenhum outro. Era o país que mais tinha posto em prática os princípios da Revolução Francesa. Era essa. O que Tocqueville nota e diz para a Europa é: nós fizemos a revolução aqui, mas quem está praticando de verdade são essa gente. São as conversas dele com o Franklin, né, as conversas dele com Washington, conversas mentais, né, em que ele pergunta e responde. Vai me ler um livro, você me faz alguma leitura de muito tempo atrás. Mas a ideia é exatamente essa. Os Estados Unidos, construído sob a égide da Revolução Francesa, é o respeito ao outro, é o respeito à lei, é o respeito aos três poderes. 256 decretos contra 49 leis votadas é uma prova inconteste de que Tocqueville não vale mais para responder o equilíbrio entre os três poderes, essência da Revolução Francesa, essência de um Estado liberal. Tudo. Vocês lembram da resposta, que é exatamente... Você falou, eu até ia responder e esqueci. Quando você disse o Estado sou eu, vocês lembram da resposta? A jovem repórter do New York Times: mas o senhor vai fazer isso, atacar o Irã, atacar? Eu vou sim. Eu vou fazer porque eu quero. E eu quero porque eu posso. Qual é a diferença com o Estado sou eu? Só o uso de dois verbos, né? Sim, sim. Não, em vez de um só. Essa é a única diferença. Eu faço porque eu quero e eu quero porque eu posso. Né? Professor, primeiro eu quero, depois eu posso. Professor, ele disse que vai fazer o que ele quiser com Cuba e disse que Cuba é a próxima. O senhor consegue analisar qual é o objetivo disso nesse momento? É só um acerto de contas do que ele entende que tem que ser acertado? Não. Cuba, na verdade, significa a próxima eleição americana, significa um aceno brutal a Marco Rubio. Trump tem diferenças, ele foi obrigado a engolir D. Vance. Ele não é bem a estilo de Trump. Né? Vance tem um catolicismo que não é o de Trump, uma lógica que não é a de Trump, uma relação com negócios que não é a de Trump. Marco Rubio tem muito mais próximo. Né? Marco Rubio tem... Trump é notório que prefere Marco Rubio a Vance. Eventual colapso do governo cubano será a maior alavanca, uma catapulta para a candidatura a Marco Rubio. O Trump faz grandes contas de que os 6 estados swings eles dependem do voto latino. E eu não sei, eu não me pergunto por quê, porque eu não sei, muita gente não sabe. Por que o imigrante latino nos Estados Unidos fica tão à direita, fica tão convencido de que algo assim semelhante a eu consegui chegar aqui, estou aqui, tenho direito de votar, eu vou votar à direita. Se ele conseguir efetivamente colapsar Cuba, provavelmente ele transforma a candidatura Marco Rubio em algo muito, muito viável. Esse é o fato. Porém, tem sempre uma questãozinha pequena, a realidade. Vamos prestar atenção a um fato que passou batido porque o Irã ocupou todo o noticiário. O que aconteceu agora, se Cuba era vítima de um bloqueio norte-americano absoluto, vale para os pequenos, né? O bloqueio.
A Venezuela não pode entregar uma gota de petróleo, não dá para mandar nada para Cuba, que os Estados Unidos ficam bravos, não deixam. 2 cargueiros russos chegaram a Cuba. Um deles com 2 milhões de barris de petróleo, que dá um sossego para Cuba de meses. Cuba gasta aproximadamente 40 mil barris de petróleo por dia. Dá tranquilo para muito tempo. Então, nesse contexto, chegou o petróleo e o outro cargueiro era um problema, porque o outro cargueiro trazia célula fotovoltaica, chinesa de preferência, né?